Nesse final de semana, a Freca realizou sua sexta etapa da temporada na França, em Paul Ricard, e com ela, a esperança da volta de Rafa Câmara às vitórias, que passaram longe do brasileiro nas últimas duas etapas. Foram duas corridas bem distintas entre si, com a primeira ocorrendo no seco e a segunda ocorrendo em meio ao caos da chuva. Meu nome é Dan Stick, seja muito bem-vindo ao Grid Largada. Se não for inscrito, se inscreva, deixe o seu like. Se quer fazer uma doação, quer contribuir para o nosso trabalho, tem o QR Code aí na tela, tem o Pix na descrição do vídeo também. E se quiser concorrer a essa miniatura do Max Verstappen, edição de campeão de 2022, capacete dourado, tamanho maior, 1/24 a escala, e também há um boné do piloto Eric Schotten, campeão da Fórmula Delta de 2022, é só virar membro aqui do canal. A partir de R$ 4,99 você já participa, pode entrar no grupo de membros do WhatsApp, pode participar do Fantasy premiado que a gente criou aqui no canal, também assiste às corridas da Fórmula 2 ao vivo junto com a gente e, claro, concorre a essas miniaturas. Lembrando que a desse mês, essa do Max Verstappen, é a edição especial por conta do aniversário do Grid Largada que acontece agora em julho, e meu também. Então, pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Depois de duas etapas sem nenhuma vitória, o público já estava começando a desconfiar do piloto brasileiro Rafa Câmara. E para mim não fazia muito sentido isso. Já havia avisado a vocês em um vídeo anterior que por mais que no início dessa temporada ele estivesse dominando, vencendo várias, chegando em segundo quando não vencia, uma hora ou outra Rafa Câmara não ia ter um bom resultado, seja ele por um rendimento ruim do brasileiro, ou caso ele mesmo assim fosse bem na corrida, alguma coisa retirasse o resultado bom final da corrida dele, uma punição, algum piloto dando um toque nele, fazendo ele rodar. E para agravar ainda mais a situação, nessas 4 corridas onde o brasileiro não conseguiu a vitória, Luca Taponi, seu principal rival pelo título, conseguiu 3 vitórias em 4 corridas. Aí o torcedor foi a desespero e aumentou e muito a pressão em cima do Rafa. E assim como eu falei que Rafa Câmara teria corridas ruins, ele sim poderia voltar às vitórias. E foi o que aconteceu nesse final de semana em Paul Ricard. Aliás, este final de semana do brasileiro reflete muito bem tudo isso que eu falei, porque ele teve até agora o melhor resultado dele em uma corrida, empatado com outras, que foi a vitória na corrida número 1 desse final de semana, e também teve seu pior resultado até agora na temporada, um 7º lugar na corrida 2. Vamos lá, corrida 1, pessoal, nem deu graça. Rafa Câmara conseguiu no qualificatório a pole position e na corrida dominou. Sobrou, abriu vantagem e não deu esperança nenhuma para nenhum outro piloto. Rafa realmente lembrou muito o início da temporada dele, quando ele dominava praticamente todas as corridas. O ponto negativo dessa corrida fica para a transmissão, porque como vocês puderam ver nas imagens, eu não consegui trazer uma imagem muito boa, principalmente do início da prova. A transmissão estava travando demais, e isso atrapalhou principalmente a gente assistir a largada. Obviamente, no final da corrida, depois dos replays, eles mostraram sim o problema de transmissão, mas naquele momento, na emoção, teve esse problema e a gente ficou sem informação visual. Corrida número 1 perfeita de Rafa Câmara, vamos agora para a corrida número 2, que aconteceu no caos da chuva. E quando temos essas condições de pista na freca, normalmente a direção de prova toma muito cuidado, porque já tivemos acidente fatal nessas condições com esse tipo de carro. Por conta disso, a prova iniciou com o carro madrinha, foram 10 minutos atrás do safety car. Lembrando que a prova tem 30 minutos. E depois, com os acidentes que tiveram e mais interrupções, mais da metade da prova foi atrás do carro madrinha. Tirando essa parte, vamos falar do Rafa Câmara. No qualificatório, ele conseguiu novamente a pole position e estava indo muito bem, tomando vantagem em relação
aos outros pilotos durante a prova. Só que depois do segundo safety car, o carro do piloto brasileiro começou a perder desempenho, foi sendo ultrapassado e na última curva da última volta acabou perdendo a 6ª posição, terminando em 7º. Rafa Câmara nas redes sociais não soube explicar o que aconteceu com o carro, eles ainda iriam investigar. Só que essa situação não foi tão grave para o piloto brasileiro, já que seu principal rival na briga pelo título, o finlandês Tuukka Tappone, acabou abandonando no início dessa prova. Por conta disso, Rafa Câmara teve um final de semana super positivo. Ele, que iniciou essa etapa 29 pontos de vantagem para o Tuukka Tappone, terminou com 50 pontos à frente do piloto finlandês, que foi 5º colocado, inclusive na primeira corrida. Rafa Câmara abre uma boa vantagem. Restando apenas 4 etapas para o final do campeonato, ele tem exatamente uma etapa de vantagem para o Tuukka Tappone. Lembrando que cada vitória na categoria, o piloto marca 25 pontos. Então, em Imola, na próxima etapa, se o Rafa Câmara abandonar as 2 corridas e o Tuukka Tappone ganhar as 2, ele no máximo vai conseguir empatar com o piloto brasileiro. Ou seja, caso haja um desastre total na vida do Rafa Câmara, ele pelo menos mantém ali a liderança empatado com o Tuukka. E para vocês verem, a corrida 1 do Rafa, como eu falei, foi uma corrida perfeita, assim como outras que ele fez. Já a corrida 2 foi totalmente contrário. Foi o pior resultado dele na temporada e dessa vez não houve punição para o piloto brasileiro, não houve nada de ilegal acontecendo, nenhuma polêmica rolando na categoria, foi só uma perda de rendimento do carro. Não foi tocado, não foi jogado para fora e terminou na 7ª posição. Rafa Câmara, em 12 corridas, terminou pontuando em todas elas. Isso que a gente tem que ficar ligado. A performance do piloto brasileiro, mesmo quando ele não vai tão bem, tem resultado em posições consistentes a ele, e isso na briga do campeonato é algo muito importante, pessoal. Ter essa consistência, ter essa vantagem em cima dos outros pilotos é essencial na briga pelo título. E Rafa Câmara, como a gente está vendo, está muito bem. A pior colocação dele foi um 7º lugar, sendo que também em 10 das 12 etapas ele terminou no top 5 da categoria. Já os outros 2 pilotos brasileiros que participaram dessas corridas, Pedro Clerot e Álvaro Schou, tiveram um final de semana bem diferenciado entre si. Pedro Clerot, na primeira corrida, largou na 10ª posição, só que acabou abandonando na primeira prova. Já na segunda, largou em 21º e terminou a 19ª posição. Já Álvaro Schou, nas 2 corridas, largou em 29º, na primeira terminou em 23º e na segunda terminou em 25º. Já é um crescimento do piloto que está estreando na categoria, estreou semana passada, ainda está se adaptando a esse carro, mas já dá para ver uma evolução de uma etapa para outra. Vamos ver no decorrer do campeonato se ele consegue evoluir ainda mais. Com esse carro da G4 Racing, uma posição normal ali para o Álvaro Schou seria em torno da 20ª posição, 21º, 22º. E ele já está chegando nesse nível. Vamos ver se ele consegue elevar esse carro da G4 para algo mais, talvez um 18º, 17º, e quem sabe numa corrida de sorte com abandono de outros carros até mesmo pontuar. E aí, o que vocês acharam do final de semana dos pilotos brasileiros? Vocês gostaram do Rafa Câmara? Ou não gostaram ali do 7º lugar, pior resultado dele na temporada, ou assim como eu, em vez de olhar o resultado, observaram a performance do piloto brasileiro, que nesse final de semana foi muito boa até ter o problema na corrida 2. Diga nos comentários, quero saber a sua opinião. E lembrando, querem apoiar os pilotos brasileiros da base? Então venham com a gente, se posicione você também no grid largado. Um grande abraço, pessoal, e até mais.